Nosso papo de bastidores hoje é com ele, que é administrador, advogado, empresário e também atua no ramo de eventos. Meu papo é com o Laumir Barreto. Prazer, Bruno. Prazer ter você aqui, amigo. Aqui a gente vai contar um pouco da sua história, que eu sei que é longa, não vai dar em 15 minutos. Mas nós vamos tentar fazer um panorama aqui, porque você já teve um bocado de experiência nessa vida. Já começou nas empresas da família. Exato. Eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai é um empresário que, de origem humilde, Papé de Martins. Depois desceu a serra, foi para Mossoró, começou a trabalhar como balconista de uma loja de tecidos. E depois foi trabalhar com meu avô, pai de minha mãe, que tem uma loja de autopeças. E terminou colocando a transportadora, que se transformou numa das maiores transportadoras aqui do estado, que trabalhava para a Petrobras, a transportadora São Cristóvão. Essa empresa, na época, ela já estava com uma atividade bastante consolidada, mas atuando basicamente nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. E eu meio que fui convocado para dar uma cara mais moderna, para tentar ampliar os negócios da empresa. E aí comecei a trabalhar com ele em 81 e trabalhei com meu pai na transportadora até 1997. Nesse período, em 89, eu assumi a presidência do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas. Até por ser a maior empresa de transporte, eu tinha uma participação societária, terminei também sendo convocado para fazer esse trabalho na representação sindical. Experiência bacana, belíssima. E aí foram quase 10 anos de experiência sindical. Foi isso também que lhe levou a ser juiz classista? Hoje nem existe mais a figura do juiz classista. Foi. Eu fui o último juiz classista do TRT aqui do estado. Diante dessa experiência, em 94, estava terminando o mandato de juiz classista do professor Reginaldo Teófilo, que foi presidente da FEComércio por mais de 30 anos. E mais uma vez chegou a convocação para que a gente pudesse levar um novo nome, uma nova cara, um novo conceito de representação sindical efetivamente em defesa dos interesses dos empresários. E aí eu fui convidado por um grupo de empresários para fazer frente a uma nova candidatura. O professor Reginaldo, na época, foi candidato à recondução. Eu era o candidato do segmento de transportes, o professor Reginaldo do segmento de comércio. Eu tinha também uma dissidência do comércio que estava me apoiando na época, que tentava, inclusive junto ao professor Reginaldo, que houvesse a conciliação. Ele, na época, era também candidato à recondução, uma nova recondução lá na Federação do Comércio. E esses dissidentes propuseram ao professor Reginaldo que ele não mais fosse candidato à Federação do Comércio, em contrapartida ele teria um apoio. Mas não se chegou a um consenso e éramos, em princípio, 3 candidatos. Eu, pelo transporte, o professor Reginaldo, pela indústria, pelo comércio, e Antônio Melo, pai de Rodrigão, amigo meu, mais conhecido como Antônio Traíra, pela indústria. Antônio não prosseguiu com a candidatura porque houve uma impugnação por conta de documentação e ficamos eu e o professor Reginaldo. Então esse processo demorou aí 3 anos, de 94 a 97, começou em 94 e a minha nomeação só saiu em 97. Então você ficou juiz classista até 2000. Mais um momento de transformação na sua vida, né? Você termina o seu mandato e o que você foi fazer a partir daí? Quando eu assumi... Você já tinha saído das empresas. Já, né? Em 97, quando eu assumi o cargo de juiz classista, eu fiz um acordo com meus sócios, então meus sócios, meu pai, meu tio e meu irmão, e um primo também, saí das empresas e não tinha intenção de voltar. Então em 97 a 2000, lá no tribunal, como juiz classista, em 2000 eu recebi um convite do Dr. Zé Maurício Medeiros, que tem um escritório de advocacia, e a gente criou dentro desse escritório de advocacia uma divisão de negociações e reestruturação de ativos, que visava exatamente dar um cunho também negocial, conciliador, sabendo que, foi até uma coisa que eu defendi muito com o Zé Maurício, sabendo da dificuldade e da demora de uma demanda judicial, por que não a gente tentar conciliar? E um dos grandes clientes nessa atividade era o BCN. Eu me lembro que o primeiro grande desafio que eu recebi do BCN de uma grande negociação foi com, até então empresário, Arnon Sávio Silva,
que tinha uma pendenga, uma briga judicial com o BCN. E foi o primeiro negócio que a gente conseguiu fazer, foi o primeiro acordo que o BCN fez nesse trabalho lá do escritório, foi com o Arnon, que eu fazia, na verdade, o papel também do outro lado. Eu analisava a dívida do cliente, eu recalculava a dívida do cliente. Sim. E a partir disso, eu apresentava em comum acordo com o cliente uma proposta ao banco de negociação, normalmente para pagamento à vista. Passei 2 anos nesse trabalho, quase 2 anos. E aí recebi um convite do Sebrae, em parceria com a FEComércio. Estava implantando um programa na época chamado Comércio Mais Forte, e eu fui contratado como consultor para implantar esse programa em 16 municípios aqui do estado. Passei aproximadamente 6 meses nesse trabalho, desde a concepção do programa até a execução e implantação em todos esses locais. E aí, na fase seguinte, quando eu estava terminando, eu fui convidado pelo juiz do trabalho, desembargador do trabalho hoje, a denominação mudou, professor Carlos Nilton de Souza Pinto, que eu conheci quando eu fui juiz classista. E ele brincou dizendo que queria que eu fizesse um pouco do que eu fiz no gabinete e lá na administração do tribunal. Queria dar uma renovada, uma oxigenizada, e me chamou para ser diretor da Secretaria Administrativa. Mandato de 2 anos, também outra experiência riquíssima, né? Ampliei meu leque de amizades, conheci um novo administrar, né? Da iniciativa privada para o poder público. Aprendi bastante, passei um pouco mais de 1 ano como diretor da Secretaria Administrativa. Como eu era substituto do diretor-geral, Davi Leite, e ele foi convidado pela professora Vilma, então governadora, para assumir a Data Norte, e o professor Carlos Nilton me convidou para assumir a diretoria-geral do tribunal. Eu fui até o final do mandato dele como diretor-geral. O nosso programa aqui é Papo de Bastidores, porque a gente tá falando aqui de bastidor mesmo, porque essas atuações suas, elas são sempre atuações que estão ali no administrativo, na conciliação, fazendo esse trabalho. Mas eu preciso lhe perguntar, porque hoje você é assessor especial da presidência da FEComércio e você também tem uma história no SESC, SENAC e agora recentemente FEComércio. Como é que você chegou a isso? Tem a ver com esse caminho que você foi trilhando, né? E queria que você falasse também rapidamente um pouco como é que você vê hoje o momento dessas entidades, porque nós estamos passando por um momento diferente, né? A minha história no sistema, ela começou há aproximadamente 15 anos, 16 anos. Quando eu estava terminando, o mandato de Carlos Nilton e a gente tinha efetivamente acordado que eu passaria esse período lá, eu não me lembro com alguém que eu estava saindo, e isso chegou ao conhecimento do então presidente da FEComércio, que foi meu colega de marista de turma. E Marco Antônio me fez uma ligação perguntando se eu não tinha interesse, que eles estavam fazendo uma mudança. E aí eu participei desse processo seletivo, fui selecionado, passei um período como diretor administrativo financeiro e pouco mais de 6 meses resolveram criar uma diretoria de operações. Eu fui convidado para ser diretor de operações do SENAC. Teve um intervalo aí quando eu estava como diretor de operações, que o presidente já era Marcelo Queiroz, e resolveu criar uma assessoria na federação. Aí eu tive esse intervalo em que eu fui colocado à disposição da federação, passei aproximadamente 6 meses, quando houve uma mudança na direção regional do SENAC. E eu fui convidado pelo presidente Marcelo Queiroz, que é o presidente atual também, para assumir a diretoria regional do SENAC. Passei aproximadamente 4 anos na diretoria regional do SENAC, quando houve a decisão de mudar a diretoria regional do SESC. E aí eu acumulei por aproximadamente 6 meses as 2 diretorias regionais. Como o SENAC estava com a casa assim, bem arrumada, o presidente me sugeriu e eu concordei que eu iria ficar no SESC. Aí passei pouco mais de 3 anos no SESC, quando ele resolveu restituir aquela assessoria que eu passei um tempo lá antes de chegar no SENAC e precisaria, para aquele cargo, alguém que tivesse uma experiência sindical, no SESC e no SENAC. E fui chamado, isso faz aproximadamente 6 anos, 7 anos, e até hoje eu estou lá. Laumino, nosso tempo aqui é muito curto, mas eu queria que você falasse ainda rapidinho sobre o projeto Ribeira Boêmia, que é um projeto que você também é sócio, é um projeto super bacana e conhecido aqui na cidade. Eu tive um primeiro contato mais próximo e me envolvi muito com a questão cultural também, que é uma das áreas de atuação do SESC. Inclusive desenvolvendo alguns projetos, um deles grande foi a Parceria Sinfônica SESC, que era com a Orquestra Sinfônica da UFRN e artistas locais.
Era um pouco de popularizar o erudito, popularizar o clássico, juntar o popular com o clássico para formar plateia para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais disso. Quando eu saí do Sesc, eu senti falta disso. Senti falta e, por uma coincidência, eu fui convidado para um café por Leonardo Galvão, Léo, né? E Marcos Brito, o famoso Marco Cabeção, que gostariam que eu desse uma ajuda ao projeto. Eles tinham começado um projeto em 2012 e tinham dado uma parada, voltaram em 2015 e o projeto precisava tomar um fôlego e eles sabiam da minha experiência no Sesc e me chamaram para eu dar talvez algumas sugestões, meio que uma consultoria informal, se eu poderia ajudar de alguma forma, buscando parcerias, buscando apoios. E aí eu fui para uma primeira edição, e nessa primeira edição eu já consegui, né, pincelar algumas coisas, alguns pontos de melhoria, e fui para a segunda, e depois da segunda eles me convidaram para se associar ao projeto. A gente que atua como executivo nas instituições tem um dia a dia muito carregado. E apesar da responsabilidade e da carga de trabalho na cultura, e no meu caso, tentando conciliar com a atividade principal, quem me sustenta efetivamente é a minha atividade junto ao Sistema Fé Comércio. A cultura, ela não nos dá rentabilidade, mas dá prazer. E o projeto Ribeira Boêmia, eu digo muito hoje que é uma cachaça. É assim, aquilo que é um trabalho que a gente se diverte. Dá mais prazer do que dinheiro. Apesar de não poder aproveitar, não poder, né, desfrutar daquilo que o ambiente propicia, porque não dá para conciliar. Eu sou produtor executivo do projeto e quando o Léo está atuando, ele está no palco e tudo tem que estar funcionando, né, em volta daquilo tudo. É muita coisa que se envolve. A gente fez umas contas um dia desses, num grande evento, a gente chegou a ter 47 fornecedores. E o futuro, né? Coisas novas a gente pensa em fazer em 2020, mantendo aquilo que já é o tradicional do Ribeira Boêmia, que é, né, a partir da sua roda de samba. A gente tem uma roda de samba hoje bem encorpada, é uma verdadeira banda, né, com 9 componentes, de uma qualidade enorme. A gente inclusive gravou recentemente o EP. A gente tem buscado novos parceiros, inclusive a Pano B é um dos mais recentes e grandes parceiros nossos, para pensar em coisas novas. Acho que não é um pouco do céu é o limite. A gente está negociando a possibilidade de parceria, né, com o Teatro Riachuelo. A gente pensa em fazer alguma coisa. A gente pensa em fazer coisas novas, também envolvendo o bairro da Ribeira, porque o trabalho vem só não da questão da promoção do samba tradicional de raiz, mas também contribuir para a revitalização do bairro da Ribeira, né? E por que não o forró da Ribeira, né? E por que não outras coisas da Ribeira? Aguarda as novidades, você vai vir aqui em outra oportunidade para contar. Quero agradecer muito sua presença aqui, tenho certeza que a turma gostou. E deixar nossos microfones e câmeras abertas para uma próxima oportunidade, você vir aqui novamente falar. Eu sei que em janeiro tem paçoca de pilantra, tem coisa aí para a gente falar pela frente. Mas eu quero lhe agradecer, muito obrigado, a sua história é muito bacana. E é um prazer tê-lo aqui no Papo de Bastidores. Prazer nosso, agradecer. Eu disse que eu não ia deixar você falar muito, né? E já deixar o convite. Dia 28 agora de dezembro, a gente faz a abertura do verão em Pirangi, lá em parceria com o Dom Vinícius. E é a mistura de samba com forró, com pop rock. Em janeiro a gente faz o tradicional baile Ribeira Boêmia, no 30º aniversário do Paçoca do Pilão. 5 anos dessa nossa parceria, que tem dado muito certo com o Giovanni e Dona Dalva. E assim, estar com eles é se sentir estar em família. Agradecer o espaço e convidar para vocês irem ao Ribeira Boêmia. Samba de qualidade. Com certeza. Até a próxima.